trazer duas opções de Bíblias para vocês. Para quem me perguntou que Bíblia eu posso comprar, que Bíblia eu posso estar adquirindo para levar para a igreja sem medo, uma boa tradução. Porque, gente, hoje em dia a gente sabe que todas as Bíblias em português que estão sendo presentemente impressas e publicadas no Brasil, como a ARA, a Almeida Revista Atualizada, a NVI, Nova Versão Internacional, a King James em português e paráfrases como a NTLH ou a Bíblia Viva, etc., ou a Bíblia Boas Novas, e Bíblias católico-ecumênicas, como a de Jerusalém, etc., elas são alexandrinas, basicamente fundadas em algum texto corrompido do texto crítico, certo? E essas Bíblias são substancialmente diferentes das Bíblias do texto tradicional em muitas milhares de palavras. Um desses exemplos que você pode identificar essas Bíblias é se você for para o Salmo 116. Quer saber se uma Bíblia é boa? Assim que você pegar essa Bíblia, vai para o Salmo 116, no capítulo 15. Uma Bíblia boa, do Salmo 116, no capítulo 15, ela vai dizer o seguinte: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Essa é a, a tradução mais coerente, mais correta. Agora, uma Bíblia mutilada, defraudada, que não é do texto correto, o texto receptus, ela vai dizer o seguinte: penosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ou então ela vai dizer: custa muito ao Senhor ver a morte dos seus santos, ou algo do tipo. É um versículo que foi modificado totalmente o sentido dele. Porque preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, quer dizer que Deus se compraz, Deus se agrada. Porque o santo, quando ele parte dessa terra, ele não está mais correndo o risco de perder a sua salvação. Então o inimigo perdeu na vida dele. Ele morreu salvo, acabou a sua carreira, guardou a sua fé. Então Deus se agrada. Agora, pegar esse versículo e dar uma guinada de 360 graus nele, colocar justamente o contrário, como é que pode? Né? Numa Bíblia corrompida vai ter: penosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ou então custa muito ao Senhor a morte dos seus santos. É algo completamente absurdo o que fizeram com a palavra de Deus. Então, por causa disso, a gente tem que ter muito cuidado ao comprar uma Bíblia. E por isso eu vim trazer para vocês 2 exemplos de Bíblias que vocês podem comprar sem problema e sem medo. A primeira é uma Bíblia para pesquisa, para estudar, tá? Porque pode ser que você não queira uma Bíblia para estudar. Pode ser que você queira uma Bíblia só para o seu devocional. Ah, não, eu não quero Bíblia para estudar, pesquisar. Eu quero só uma Bíblia para levar para a igreja, para eu ler, tudo bem. Eu vou deixar a pesquisa para os estudiosos, tudo bem. Ninguém é obrigado a ser um teólogo, gente. Ninguém é obrigado a estar estudando 24 horas do dia. É bom? É. Mas tem pessoas que querem só para o seu devocional. Para o seu devocional, eu vou indicar outra Bíblia depois dessa daqui, tá? Então, a primeira que eu quero indicar é a LTT, a Bíblia Literal do Texto Tradicional. É uma Bíblia que foi editada em 2 volumes pela editora Fundamentos. Ela é uma Bíblia sem fim lucrativo, ou seja, o autor não pensou em colocar a mão no seu bolso para enricar, tá certo? A partir dessa tradução. Ele está preocupado em alertar o povo sobre essas versões modernas e mutiladas que as editoras estão lançando hoje. Essa Bíblia é um trabalho feito com muito amor em defesa da palavra de Deus pelo nosso irmão batista Hélio de Menezes Silva. Ele trabalhou nessa tradução mais ou menos de 1997 a 2015, como ele mesmo diz no prefácio aqui da Bíblia. Tá certo? Então, para o Velho Testamento, ele usou o texto massorético de Ben Shaim, né? Como outros
livros também que ele usou, né? Mas basicamente o texto maçorético de Ben Chaim. Para o Novo Testamento, ele também usou outras traduções de Bíblias, tá? Todas baseadas no texto Receptus. Também usou gregos interlineares, certo? Mas sempre com essa preocupação de estar trazendo algo fiel ao texto tradicional, certo? A Bíblia literal do texto tradicional, gente, ela se compara ao Novo Testamento interlinear analítico, só que sem o grego. O que isso quer dizer, irmã? Isso quer dizer que é uma ótima Bíblia para você pesquisar, para você estudar. Essa, gente, é a primeira Bíblia de estudo profundo, comparável ao texto majoritário, ou seja, o texto recebido, certo? Então, o texto Receptus, que aliás, né, diga-se de passagem, está sob ataque em todo o seminário de teologia. Como bem frisou o linguista PhD, né, o Wilbur Pickering. E, enfim, essa Bíblia aqui é muito boa para você estudar. Aqui em Fortaleza ela não está disponível nas lojas, mas ela pode ser comprada pelos sites, só você procurar. O preço é bem acessível, tá? Para uma Bíblia que é de 2 volumes, tem 2 volumes do Antigo Testamento, aqui um pouco mais espesso, e esse aqui, segundo volume do Novo Testamento, tá certo? Então tá aí uma ótima opção, um ótimo investimento, vale a pena cada centavo nela, certo? Segunda opção para você, Almeida Corrigida e Fiel. Gente, a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, a ACF de 2011, de preferência, é a única opção de Bíblia entre aquelas ainda impressas que ainda nós podemos recomendar, né, ao crente que fala português. E isso decorre do fato de que a ACF 2011 é basicamente fundada também no texto tradicional. Ela é da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil e é a melhor tradução na língua portuguesa, baseada no texto maçorético para o Antigo Testamento também, né? E no texto Receptus para o Novo Testamento. A técnica de tradução utilizada nela é a de tradução literal formal. E isso tudo faz da ACF uma Bíblia digna de ser utilizada para nós cristãos. Eu tive uma surpresa muito grata quando eu fui visitar a igreja da minha irmã, a Universal. E, a meu ver, é uma igreja que não tem tradição em ensino bíblico, de escola bíblica, em seminários, enfim. Mas lá, para minha surpresa, eles estão distribuindo uma Bíblia, né? Que é essa Bíblia aqui, a Bíblia da Nação dos 318. E qual não foi a minha surpresa ao abrir essa Bíblia e observar que a tradução dela é nada mais, nada menos do que a Almeida Corrigida e Fiel. E mais, lá eles ensinam que você tem que tomar cuidado com a tradução que você compra. Gente, isso é incrível. Eu me congrego no ministério onde, nos seminários, eles indicam Bíblia Viva, NVI, e qualquer uma dessas traduções modernas. Eu fico estarrecida. É muito complicado, gente. Qual não foi a minha surpresa? Eu dou os parabéns ao pessoal da Universal. Estão de parabéns. Eles não só têm conhecimento da melhor tradução, como também não tentam enganar o povo, tá? E mais ainda, estão fazendo por onde? Estão trabalhando, foram para a prática do negócio mesmo, né? Eles mesmos pegam a Bíblia, editam a Bíblia, tá? E entregam para o povo. Gente, uma das melhores traduções, mais fiéis, Almeida Corrigida e Fiel, a Universal está entregando aos seus fiéis. Olha que coisa incrível. Quisera eu que a minha denominação fizesse uma coisa dessas também, ou pelo menos abrisse a boca, né, para denunciar
o que estão fazendo com as traduções da Bíblia hoje em dia, fazendo Bíblias de um texto corrompido, né, mentindo para o povo, gente, porque isso é muito complicado, sabe? É muito complicado porque é Bíblia disso, Bíblia daquilo. A Bíblia hoje em dia tem vários títulos. É Bíblia disso, Bíblia daquilo, para vender, 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 vender. E não são Bíblias boas. Quando você abre e vai comparar os versículos, está faltando coisa, tá mudando coisa. Então, a gente precisa ouvir aquelas pessoas que estudam, que se dedicam a isso, e elas dizem que o melhor texto é Almeida Corrigida e Fiel nos dias de hoje, bem como a Bíblia literal do texto tradicional. Então tá aí. Para o seu estudo, a Bíblia literal do texto tradicional, e para o seu devocional, Almeida Corrigida e Fiel. Dando os parabéns aqui à Igreja Universal por estar tendo essa iniciativa de distribuir ao povo Almeida Corrigida e Fiel. Toboba, parabéns, gente da Universal, certo? O meu ministério deixa muito a desejar nesse ponto, né? Mas, enfim, tá aqui as minhas duas sugestões de hoje, certo? E qualquer coisa é só você comparar os versículos. Quando você for comprar uma Bíblia, compare os versículos. Por exemplo, a Almeida Corrigida e Fiel, se você abrir o seu texto em Isaías 12:14, ou é 14:12, sempre me confundo. Você vai encontrar aquele texto lá que fala da queda de Lúcifer, né? Isso sem falar, gente, no texto que eu já falei de Salmos 116, no versículo 15. É um bom salmo para você comparar, tá certo? Assim que você pegar uma Bíblia, abre logo nesse salmo para você ver qual é a tradução, que texto é esse, se é do texto, uma tradução do texto recepto ou é uma tradução do texto crítico, tá certo? Então, vamos encontrar aqui Isaías 14:12. Isaías 14:12, na Almeida Corrigida e Fiel, se ela for um bom texto, uma tradução do bom texto, ela vai dizer: como caíste do céu, ó Lúcifer, que essa é a tradução correta. Abra aí em Isaías 14:12 para você ver o que é que está escrito. Gente, não é para ser como caíste do céu, estrela da manhã, porque estrela da manhã não está correto. Como caíste do céu, ó Lúcifer. E você só encontra essa tradução na Bíblia King James, que também é baseada no texto Receptus, né? É a tradução mais correta. Então tá aí dois modos de você saber se a tradução da Bíblia que você quer comprar é correta. Chegou lá na livraria, chegou na loja, pega a Bíblia, abre em Isaías 14:12 para ver o que está escrito. Abre em Salmos, né? 116, versículo 15, para ver o que está escrito, né? E também tem outros versículos, tá, gente? Para você descobrir se a Bíblia é uma tradução fiel ou é uma tradução de um texto corrupto, um texto ruim. Aquele texto que vai deixar você voando no culto, né? Porque a gente não consegue mais ler um texto onde toda a igreja possa ler o texto junto. Isso é muito importante, eu sempre digo isso, porque, veja bem, tem pessoas que não levam isso a sério, mas não se pode ter na igreja duas autoridades, certo? Duas Bíblias confusas que não se batem, porque Deus não é Deus de confusão, certo? Nós não podemos servir a dois senhores. O diabo tem semeado divisão e confusão no meio dos cristãos por meio dessas diferentes traduções, né? O diabo foi o primeiro tradutor da palavra de Deus, distorcendo a palavra quando ele disse para Eva: certamente não morrereis. E quando ele disse: é assim que Deus disse, né? Eva sabia o que Deus tinha dito, mas o diabo chegou e perguntou: como é que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Não, não foi assim não. Ele quis dizer outra coisa, não é assim não. Então é o que estão fazendo nas Bíblias de hoje. Estão querendo modificar a palavra de Deus e dizer: calma aí, não é assim não. A Bíblia não é tão rígida assim não. É desse jeito aqui, é mais leve, é mais solto, é mais dinâmico, é mais contemporâneo, é mais atual, é mais light, é mais diet, é mais jovem.
Gente, a Bíblia de Deus, ela não muda. A palavra de Deus não muda. Vamos ficar atentos. Então, tá aí. Bíblia literal do texto tradicional para você estudar e Almeida Corrigido e Fiel para você ter um texto fiel, fidelíssimo, certo? Fica com Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.